A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu estou vendo aí vários vídeos de reformadores condenando, o Velho Testamento, e os ensinamentos que nós encontramos lá no Pentateuco, principalmente, e que são coisas que chocam a nossa compreensão, o nosso entendimento, esquecendo que a Bíblia é um livro de história, o que está contando a Bíblia, a história da caminhada do povo de Deus rumo à sua glória, E Deus nessa caminhada tem, evidentemente, os seus escolhidos, porque Deus não se deixa surpreender por nada. Se você não tem compreensão de que um dos atributos de Deus é a onisciência, sabe todas as coisas, e que para ele não existe futuro, Ele é o futuro, ele é o presente, ele é o passado, ele é. O nome dele, Yahvé, é a raiz do verbo ser, quer dizer eu sou. Não é eu serei, eu fui, não, eu sou. Entende? Então, como eu já disse em um vídeo anterior, é bom a gente dar um replay. Você está vendo essa aliança, eu uso isto para mostrar, para ajudar as pessoas a compreender o que é a eternidade. Então, a eternidade é como esta aliança. Veja, se você fosse um átomo de ouro, você estaria inserido aqui nesta aliança, não é verdade? E você enxergaria um pouco para lá, um pouquinho, e viria o seu futuro. E uma dica de cá, você viria o seu passado, Aliás, olhando para lá, você viria o quê? Você imaginaria o seu futuro. Não é verdade? Mas Deus vê diferente. Para ele, a eternidade é como esta aliança. Ele vê tudo de uma vez. Tá? E ele vê qual é a sua decisão qual a decisão do homem a respeito da sua revelação, da sua palavra. E agora, no tempo do Novo Testamento, o que você vai fazer com esse sangue maravilhoso, esse sangue precioso, com esse sacrifício, que não há nada mais glorioso em toda a Bíblia do que o sacrifício do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. O que você vai fazer com ele? Se você vai abraçar isso com todas as forças da sua alma, ou se você vai querer dar uma ajudazinha para ele, para entrar no céu, querer entrar no céu com a sua justiça própria, relegando a um plano secundário o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. Entendeu? Então, mediante isso, ele elege, predestina, destina, por causa da sua onisciência. E estes predestinados, com toda certeza, vão ver a sua face como ela é, vão entrar na sua glória. Então, mas a Bíblia, lá, principalmente o Velho Testamento, é um livro de história, contando a caminhada do povo de Deus, rumo à glória do Senhor. Tá? Então, deve compreender que o homem do Velho Testamento, ao qual apareceram as revelações lá nos livros do Pentateuco de Moisés, foi um avanço, porque o homem era estúpido, animal, eles sepultavam crianças no alicerce da casa para terem boas colheitas, eles queimavam virgens, em oferenda a seus deuses, fazem absurdos, entende? Então, veja, a revelação do Velho Testamento foi um avanço para a humanidade, na educação da humanidade. E são coisas importantes que você encontra lá, não dá para desprezar. Tanto é que, veja, os 10 mandamentos, é o alicerce, fundamento do direito em todo o mundo, quase em todo o mundo, em todo o mundo civilizado. O fundamento é os 10 mandamentos, entendeu? Então, significa um avanço, um crescimento, uma melhora do ser humano. E Deus vai assim, progressivamente, se revelando. Então, nós temos que
Não podemos jogar no lixo o Velho Testamento, porque não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, nada disso em absoluto. Porque o fundamento, né, da nossa fé está o fundamento está no ensino do Velho Testamento, desde o livro de Gênesis até o último dos livros do Velho Testamento. Você vê um retrato literário da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na história da humanidade houve muitos líderes religiosos, né? Fundaram religiões, né? E conquistaram multidões, não é verdade? Mas nenhum deles tem um fundamento tão grande como tem o Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas. Está tudo no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento você vai encontrar cerca de 400 profecias a respeito da pessoa de Jesus. Mas eu acho muito importante que você ouça o áudio que eu vou apresentar agora, tá? De uma pessoa que vai explicar isto com muito mais propriedade do que a minha simples figura, né? Com o meu limitadíssimo conhecimento. Tá? Veja o que diz este pastor, nosso irmão Caio Fábio, a respeito do Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Você compreender bem isso, tá? E aí, brother? Tem perguntinha também. Tem o pessoal, né, elogiando e tal, comentando. Agora vamos ver uma pergunta? Vamos. Roda aí, Judazinho. Perguntinha do Zap Vem VTV. Vai lá. Oi, Caio. Bom dia. É uma grande satisfação estar falando com você. Sempre que eu não posso, estou aqui no meu trabalho assistindo você no Papo de Graça. E você é, de fato, o meu pastor. E eu gosto muito das suas escritas, enfim. Minha dúvida, Caio, é porque ontem eu me encontrei com um amigo na faculdade e ele me questionou porque ele não entendia, uma coisa que ele não entendia nas escrituras, como, por exemplo, porque Deus permitiu que algumas coisas ruins acontecessem na história, como, por exemplo, o dilúvio, que foi um massacre em massa, e Deus, por exemplo, permitiu que alguém morresse ou que matasse. Então mostra um Deus ciumento, um Deus perverso, que quando as pessoas não querem ele vem lá e maltrata as pessoas. Eu fiquei pensando em responder, porque eu acredito muito na soberania de Deus e na bondade de Deus, que apesar do que para nós seja algo injusto e ruim, para Deus sempre é algo bom e verdadeiro e produz algo bom. Só que eu não soube explicar isso para ele de maneira clara, para que ele entendesse a soberania de Deus, até porque ele está meio contaminado. Nós, de fato, todos nós estamos contaminados por esse evangelho que vemos aí, de um Deus que apenas abençoa, que apenas faz isso, faz aquilo, e de fato Deus somente abençoa. Mas a gente não consegue mais entender o evangelho com clareza e fica contaminado com esse Deus invejoso, esse Deus ciumento, esse Deus soberbo que as pessoas têm apresentado aí nas igrejas. Então, Caio, minha dúvida, para ajudar esse meu amigo com a melhor resposta, que você possa falar sobre a soberania de Deus e por que Deus permitiu que na história acontecessem algumas coisas ruins. Um beijo, Caio. Tá bom, querido. Vamos já responder, mas você disse que pediu. Tem uma da mesma linha aqui, então ó. Mesma coisa. Quer ver, Caio? Comecei a te ouvir há 15 dias. Eu já ouvi muita coisa. Ouço vídeos no YouTube, voltado a Jesus. Tudo é bom, Caio. Espero que continue a ser um vaso de bênção. Eu não sei se essa palavra é correta, mas é lindo, maravilhoso o trabalho que você tem feito. Ô Caio, você conhece Portugal. O povo não é muito de barganhas aqui não. Mas também não gosta de ouvir falar de Jesus, nem de Deus. Ao contrário do Brasil. As pessoas aqui não querem ouvir falar de Deus por causa da hipocrisia das igrejas evangélicas. Chegou a Universal aqui, com a Record, e alguns tempos nos cinemas, mas são pessoas que leem muito e acompanham as notícias, sabe, Caio? Então, quando eu tentei falar de Jesus, eles diziam para mim assim: que Deus é esse que não revela nada a esse povo que guerreia desde que eles eram crianças? E fez uma pergunta que eu não soube responder. Porque esse Deus sempre aprovou guerras, tomadas de terras, entre muitas passagens no Velho Testamento e no Novo, não? Essas são as duas perguntas. Mais ou menos na linha certo. Da soberania.
Bom, começando de trás para frente, da pergunta do irmão que escreveu de Portugal, né? Certo. Os portugueses realmente ficaram com uma atitude extremamente refratária a tudo que diz respeito à religião, e não é só por causa da Universal e do Macedo, já é antigo. Foi o excesso de catolicismo tirânico, ungido pelo Salazar durante 40 anos de ditadura, uma igreja totalmente submissa àquele espírito do ditador, vendida, e aquelas gerações foram se perdendo. Quando eu cheguei a Portugal a primeira vez, há 40 anos atrás, o espírito refratário a qualquer forma de pregação que vinculasse o nome de Jesus já estava presente, e a Universal ainda não tinha nem nascido, não tinha nem começado no Brasil. E a dificuldade estava lá. Os evangélicos nunca conseguiram crescer em Portugal. Era um percentualzinho de 4% da população, 3% da população. A maior denominação era a Assembleia, com um grupo pequeno, e a Igreja dos Irmãos Unidos, que era outra igreja pequenininha e muito cheia de briga entre os Irmãos Unidos. Presbiterianos quase inexistentes, os batistas pequenininhos tinham presença. E os católicos com essa refratariedade que eles recebiam, especialmente da população mais jovem na sociedade. Antes do Macedo chegou lá, chegou o Ministério Maná. Lembra do Maná? Talvez você não tenha conhecido. Maná já foi na década de 80. Era uma espécie de Universal portuguesa que fez essa farrice toda, era baseado em confissão positiva, teologia da prosperidade, tudo isso que a gente tem. E lá ela deu uma crescidinha, ela se tornou quase 3 vezes maior do que a soma dos evangélicos todos em menos de 5 anos. E o pastor começou a ficar muito rico, dono de avião, jatinho, casas espalhadas pela Europa, e as autoridades começaram a descobrir, e o bicho pega. Portugal não é o Brasil. Não é rápido, né? É, o bicho pega. Ainda mais com um português local aprontando daquele jeito. Até que pegou e foi uma coisa feia, a estrutura toda lá do cara começou a vir abaixo. E a Universal entrou nesse período aí, com toda essa experiência, esse traquejo de enganar brasileiro. Aí eles foram para lá, porque quem engana brasileiro fica com um preparo enorme para dar nó em pingo d'água em qualquer lugar da terra. É, cara. Né? Eles chegaram lá e cresceram, porque já chegaram com os milhões daqui investidos. Com a estrutura. É. E vacinaram muito mais ainda a alma portuguesa, porque agora já não é mais a Igreja Católica que é o escândalo em Portugal, já é a Universal, que se tornou a grande referência de escândalo. E numa época de internet, em que as pessoas abrem aí as redes sociais, tem grupos e grupos dizendo: deixa eu te provar como Jesus era um mito, como a história de Jesus é uma herança que vem de Ísis, de Horus, viaja por Cibele, viaja por Mitra, viaja pelo que você quiser. Aí o cara que não tem conhecimento nem da história, nem de mitologia, nem do evangelho, nem de coisa alguma, é um alienado, recebe aquelas informações e vai entrando em crise. Ou então tem aqueles ateísmozinhos bobos que só são poderosos para quem não tem nada na cabeça, né? Por exemplo, como esse ateísmozinho que eu vou mostrar. Mostra essa imagem aí, meu querido Judá, para a gente ver. Olha aí. Se 2 homens lutarem e a esposa de um deles tentar ajudar o marido agarrando as partes privadas do outro homem, você deve cortar fora a mão da sua mulher. Não tenha nenhuma piedade dela. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 25, eu creio que nos versos 11 e 12. Está escrito lá. Se você tiver numa briga com um cara, você e o Gabiru, e a mulher do Gabiru, vendo que você está batendo no Gabiru,
vier para cima de você, que é uma coisa quase impossível, né, brother? Você bateu no gabiru, mas vamos supor que fosse possível. Mas no estado que ele está, não é difícil. Nesse estado todo lanhado, até que você faria uma frentezinha, né? Mas ele já te disse que se ele te pegar, ele te engasga. Mas olha só. Vai. Tá brigando com o gabiru, aí você tá ganhando do gabiru e a mulher do gabiru chega e diz, deixa meu marido, e te patola os bagos. E puxa. E te salva do Te gabiru. salva, mas a lei mandava que o gabiru cortasse fora a mão da mulher que pegou no teu bagulho. Olha isso, cara. Isso aí tá dito em nome de Deus, né? Realmente isso não parece absolutamente nada com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré que mete a mão no leproso. Para Jesus, aquela mulher do fluxo hemorrágico que tocou nele era uma mulher impura para o judaísmo dos dias de Jesus. Para Jesus não, ele só me perguntou quem me tocou e não pediu para tomar banho. Curou, celebrou, beijou e mandou embora em paz. Entrar num cemitério pagão, como Jesus entrou lá em Gadara, um gadareno, ele tinha que observar todas as purificações posteriores. Senão ele não poderia tocar em ninguém, ele estava impuro. Ele andou num cemitério pagão e ainda tocou e foi tocado por um indivíduo que comia, bebia, vivia nos escombros daquele cemitério nojento. Aí Jesus sai dali, onde é que ele vai? Para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jairo o convida para ir até a casa dele, o chefe da sinagoga, porque a filha dele estava morrendo, lembra? Sim. No caminho para a casa de Jairo é que a mulher contaminada, com fluxo hemorrágico, toca nele e é curada. E ele chega na casa do Jairo, não lava as mãos, não toma banho, não lava a cabeça, não se purifica do cemitério, nem da mulher hemorrágica, nem de nada. Não mandou cortar a mão de ninguém, não mandou fazer nada, curou, ressuscitou a filha do Jairo. Na mesma levada. Na mesma levada. Assim, ó. Chega um leproso e se ajoelha e diz a ele, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele diz, se eu quero, é claro. Estende a mão e patola na chaga do cara, o que tinha que fazê-lo também, se purificar o tempo todo. Se uma mulher prostituta vem, beija os pés dele, toca os pés dele, de acordo com o judaísmo, ele tinha que sair para se purificar e se lavar para não ficar imundo. Então, na realidade, eu olho para o Velho Testamento hoje, com 60 anos de idade, lendo a Escritura a minha vida inteira, ouvindo a leitura dela desde que eu nasci, milhares de vezes. A Escritura é provavelmente a coisa mais íntima que eu tenha na minha vida, seja o conhecimento da Bíblia. Provavelmente eu não conheço nada mais intimamente do que a Bíblia. Minha amizade com ela é tão intensa quanto ler na mesma Bíblia agora há 40 e tantos anos. Está tudo escrito dentro de mim, ela passou para cá. Agora... Ela está rodando, hein? Rodando, agora... Tem uma parte dela que roda em mim como informação. Depende, né, cara? Não como palavra da vida. Porque aquele texto que a gente leu ali, que o Judá botou ainda agora com aquela imagem, está na Bíblia. Mas não é palavra de Deus. Se eu leio isso aí tendo Jesus como absoluto, como aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se eu olho para Jesus e confesso que Ele é o Verbo encarnado, Ele é a palavra encarnada, e que Ele é a síntese de toda a vontade de Deus, Ele é a expressão de toda a vontade de Deus para a vida humana, quando isso entra em mim e eu passo a ver tudo, eu olho para os comportamentos humanos a partir de Jesus, eu olho para o meu comportamento, para o do próximo, eu olho e analiso a sociedade a partir dos princípios de Jesus, eu olho para a minha vida comercial ou empresarial a partir dos princípios de Jesus,
Eu escolho o casamento, eu me caso, eu cuido da minha família e tento ser pai da minha família a partir dos princípios de Jesus e só dos princípios de Jesus. Eu trato o meu próximo não baseado em Moisés nem em ninguém, mas exclusivamente em Jesus. Sim. Eu guerreio as minhas guerras não inspirado por Davi, mas exclusivamente em Jesus, que me mandou amar o inimigo, orar pelo que me persegue e me ensinou a como lidar com o perverso. É assim que eu guerreio as minhas guerras com as armas da paz, os instrumentos da paz, conforme Jesus. Isso é ter Jesus como chave interpretativa. Isso é ter Jesus como chave hermenêutica. Eu sou cristão, sou discípulo de Jesus. Quando Jesus disse, vem e segue-me, Ele não me mandou trazer junto uma gambiarra de nenhuma natureza. Ele não me mandou nem carregar coisa alguma do passado. Quem diz segue-me, está me mandando olhar para frente, não para trás. Jesus não disse arrasta. Jesus disse segue-me. Jesus não disse puxa a carga e vem. Jesus disse largue tudo, até a si mesmo, e siga-me. Ora, se Ele manda que eu deixe a mim mesmo para segui-lo, quanto mais deixar Moisés, deixar o Pentateuco, deixar Deuteronômio, são informações de um processo. Que processo? O processo gradual da revelação de Deus conforme a capacidade humana de entender. Conforme a capacidade humana. Eu não tenho como pensar na revelação de Deus sem pensar em evolução. Porque não dá para eu pensar na revelação de Deus caindo de paraquedas num ambiente que fosse configurado por um entendimento espiritual maduro. A palavra de Deus caiu na barbárie. Ela chegou nas cavernas da estupidez. Ela penetrou as tendas da ignorância. Ela vem caminhando, educando homens que, quando receberam, por exemplo, o livro de Deuteronômio ou o Levítico no Velho Testamento, aquilo para eles, que para nós é de um peso e de uma dessignificação humana absurda, para eles, quando comparado com as leis que os precediam, que os regiam antes do paganismo que eles habitavam, já eram leis de libertação. É isso que a gente precisa também entender. Os ambientes eram tão pavorosamente piores que a lei de Moisés já era uma economia legal. Ela já chegava com dietas. Né? Dietas e dietas e dietas, e com propósitos de natureza social, propósitos legislativos, porque funcionava também não como lei divina para obediência espiritual, também era lei divina para obediência social. Como dividir terreno, como trabalhar a terra, como deixar a terra descansar. Tudo isso é avisado como uma espécie de evolução social para um povo nômade que estava vindo tomado dos barbarismos mais impensáveis possíveis, de modo que organizar aquela constituição proposta por Moisés, em nome de Deus, já era uma evolução para aqueles indivíduos. Para nós é um atraso. Como, por exemplo, as leis humanas do século XIX, para nós são atrasos. Mulher não votava, mulher não podia ter carteira de motorista, mulher não podia sair de casa, mulher não podia ir à faculdade, mulher não podia aprender. Mulher não podia, né? E não foi Moisés que instituiu isso. Isso foi depois da Revolução Francesa, em plena Revolução Industrial. Mas Moisés não deixou de dar um passo, né? Ele deu um passo ali naquela época. Naquela época ele deu em relação aos anteriores. Ele deu um passo. Assim como alguns aqui, a Inglaterra tinha dado um passo em relação ao resto do mundo, quando tinha uma tradição, por exemplo, de monarcas femininos, rainhas. Era uma evolução.
Já tinha havido antes, sim, mas você veja que a Inglaterra capitaneia esse lugar do monarca feminino mais do que a maioria dos povos. Tem outros também, mas a Inglaterra é forte nessa tradição libertária. Em plena era vitoriana, era a Rainha Vitória a rainha. A Rainha Vitória determinou comportamentos de vestimentas, de santidades, de apresentação e de pudores, certo? A gente conhece a era vitoriana por esses modos de vestir, de reserva, de pudicícia social e pública. Mas a Rainha Vitória fumava um baseado que não tinha jeito. Caio? Aqueles narguilé grandões, o Palácio de Buckingham todo fumava, era moda. Fumar narguilé. Hoje, se a Rainha Vitória chegasse de biquíni, ninguém ia dizer nada, no direito da Lady Di contemporânea, no iate. Mas se ela pegar um narguilé e encher de maconha, é um escândalo danado. Você veja como muda, né? Muda. Fica bem, né? E o pessoal que não sabe de onde o som da banda está tocando, vai fazendo confusão porque tem uma parada passando, que eles não sabem nem de onde vem, nem para onde vai. Então, repetindo aqui, querido, quem encontrou Jesus não tem mais questões do Velho Testamento. O Velho Testamento passou a ser um material informativo, de um lado, e de um outro lado, carregado de histórias de fé, de pessoas que, pelo seu exemplo de fé, nos seus dias, venceram o impensável, conquistaram o impossível e suportaram o insuportável. É o que o escritor de Hebreus no capítulo 11 nos diz, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, é o que Paulo diz em Romanos no capítulo 15, quando nos 3 textos ele diz por que serviram esses testemunhos anteriores. E mais ainda, tudo aquilo que é testemunho de Jesus no Velho Testamento é vigente. Tudo que é conforme o ensino de Jesus. Por isso os salmos são tão neotestamentários, a maioria deles poderia ter sido escrito por gente com a consciência de Cristo na história. Por isso os profetas como Isaías, Jeremias, são tão carregados de evangelho, porque eles estavam pregando a partir de um lugar que era o lugar da graça e da justiça divina, falando contra o legalismo religioso humano. E como marginais daquela situação ostensivamente religiosa, porém contra Deus. Então você encontra no Velho Testamento as profecias que virão, as profecias que se cumpriram, aquilo que é conforme o ensino de Jesus, e você encontra aquilo que a cruz matou, o fim da lei, e tudo que se tornou insuportável e que já não tem lugar, que já não tem vigência. Aí você faz uma última pergunta. Mas como Deus pode ter dado essas leis? Eu já te disse, porque as anteriores eram piores e eles não conseguiam passar daquilo. Por exemplo, seria patético hoje eu lidar com meu filho de 40 anos como eu lidava com ele quando ele tinha 1. Hiperativo. E o dia inteiro segurando. Chegou um tempo que a hiperatividade dele era tão grande que eu botei uma coleirinha assim, com um cinto, para eu segurar o moleque, porque senão eu não tinha sossego. Imagina hoje, se eu pusesse isso no Ciro. Mas naquele tempo até ele ria da brincadeira, porque ele já gostava de se jogar e eu puxava assim, ele jogava e eu puxava. Disciplinas que eu apliquei aos meus filhos quando eram pequenininhos, eu deixei de aplicar quando eles cresceram um pouco. Mudei a disciplina quando eles entraram na puberdade. Mudei e adaptei quando eles chegaram à adolescência. Mudei a relação quando eles se tornaram jovens, inicialmente adultos. E mudei totalmente a relação quando eles se tornaram adultos. Agora, o ridículo do pessoal é que eles têm narrativas do tempo em que Deus tratou a infância humana no Velho Testamento. E eles querem que aquele tratamento de Deus para com a infância humana fique vigente depois da plenitude dos tempos. Depois que Deus disse
Em Cristo eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É palavra de Deus hoje, vigente para sempre. E se as palavras de hoje cresceram em maturidade, anulam o que foi instrução para as crianças do Velho Testamento, eu não vou ficar agarrado ao imbecilismo de tratamentos infantis, se eu já sou filho da plenitude dos tempos. Eu sou filho de um único mandamento. Eu sou filho da consciência estimulada pelo amor. Eu sou filho dessa graça que em Cristo em plenitude se revelou. Por isso, a minha Bíblia está aqui, amada e querida. Conheço-a toda, leio-a toda, aprendo nela toda, aprendo até no que já perdeu a vigência. Mas, tudo que eu prego e pregarei até o último dia da minha vida é apenas o que é compatível com o Espírito e o ensino revelado de Jesus nos Evangelhos. Se for, seja em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aonde você quiser, se carregar esse Espírito e a esperança dessa fé, segundo Jesus, será pregado de acordo com o Evangelho. Se não, é uma informação. Todo mundo deveria conhecer, mas que ninguém deveria ficar confuso com ela, porque o que está em vigência se chama Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? E aí? Aí ele volta, sabe, Caio? Legal, dúvidas sobre Bíblia, tá? Então, Caio, toda a Bíblia não foi inspirada por Deus, você quer dizer isso? Não, foi inspirada. Assim como quando eu, algumas vezes, tirei o cinturão e dei uma coça no Ciro, no Davi, com uns 5, 6 anos de idade, foi inspiração divina, para tirar aquela maldade do coração deles. Mas se eles fizessem uma coisa errada hoje, com 39, 40 anos de idade, e eu tirasse minha vara, meu cinturão e partisse para cima dele, era caso de polícia. Não seria inspiração divina, seria idiotice paterna. Não dá para entender que não foi Deus que mudou, fomos nós que mudamos. Foi a humanidade que precisava mudar. Por que os profetas se insurgiram tanto contra a lei? Muitas vezes pela má interpretação da lei, tornando a vida humana reduzida e anébica. Por isso eles ficaram fora do templo, fora do estabelecimento, fora de tudo aquilo, pregando como marginais, e todos eles acabaram mortos, executados, como bandidos marginais da fé. Esses falavam em nome de Deus contra uma inspiração de Deus que já tinha caído em caducidade. Porque o pessoal não entende é que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é tão viva que para ela se manifestar para nós, Deus teve que se encarnar e não se encadernar. Rapaz, quem entende que a palavra de Deus é Cristo, olha para essa encadernação e a estuda. Mas só estuda a partir da compreensão de que quem Deus é para mim, para sempre, para todo homem, e sempre foi, é segundo Cristo, conforme a gente lê no Evangelho. Se no Velho Testamento a experiência era de uma outra natureza, é porque a compreensão humana não estava nem de longe adequada. Ninguém. Jesus seria uma angústia para todos eles. Quando se diz, Abraão viu os meus dias, Jesus diz, e se regozijou, se estava referindo a percepções tópicas da esperança. Porque lidar com a palavra de Jesus todo dia, Abraão não aguentaria, Sara não aguentaria, Agar não aguentaria, Moisés não aguentaria, todos eles foram transgressores do Evangelho de Jesus. Todos eles viveram contra o ensino do Evangelho de Jesus, só que era numa época em que eles não tinham a menor noção do que seria, era tempo de ignorância. Por mais que eles tivessem a lei ainda era absolutamente antiquada, quando comparada com as coisas que se aguardavam e que viriam.
Agora, tais coisas já vieram e se encarnaram para nós há 2000 anos. E nós estamos brigando contra ele que veio, nos libertou, e nós não o reconhecemos. Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós e nós queremos colá-lo, montá-lo e torná-lo vigente. Ele nos liberta do insuportável. Mas a gente ou quer trazer de volta, ou a gente perde um tempo enorme, ao invés de usufruir a alegria de segui-lo, fica na briga de por que há 4.500 anos era diferente. É muita vontade de não andar adiante. É muita vontade de jogar a âncora nas costas, ao invés de olhar para a luz que me espera diante de mim. Esse conflito que alguns dizem que tem hoje, todo mundo teve no curso da história inteira. E todo mundo que olhou para Jesus disse, este aqui é fascinante. Aí acaba. Acaba. Mas enquanto o centro da tua vida é a Bíblia, você fica tentando conciliar o inconciliável. Isso. São 66 livros produzidos em 1.500 anos por uma quantidade enorme de autores diferentes que não se conheceram, que viveram em momentos e horas diferentes, dando respostas inspiradas ao momento que viveram. Aí a gente congela e frisa aquela resposta naquele momento e quer que ela seja palavra eterna de Deus depois de Cristo. Ora, o que depois de Cristo parece a essência do ensino de Jesus, fica. Se não for, é uma informação histórica que perdeu a vigência, como milhares de outros. Mas, meu amigo, é difícil a moçada entender, porque o culto à Bíblia acabou com a percepção de Jesus e do Evangelho no coração dos cristãos. Mas isso te heregiza. Eu quero, né? Eu faço questão de morrer dessa heresia. Isso te heregiza. Eles Faço herejizam. questão. Vai chegar um dia que eles vão botar a mão na cara e dizer, Jesus, perdão pelo meu pecado. Não é contra mim, não. É de ter cultuado o zumbi que a cruz matou. VTV, o canal é você.